Olá, meus caros alunos, minhas caras alunas do componente curricular disciplinar de crime e poder punitivo. Hoje vai uma microaula, uma super microaula sobre as espécies de infrações penais que são previstas na legislação brasileira e que são, portanto, as espécies de infrações penais que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro. A lei de introdução, estas espécies de infrações penais, elas estão previstas na lei de introdução ao Código Penal, que é o Decreto-Lei 3.914 do ano de 1941. No artigo 1º, então, nós temos no artigo 1º a infração penal como um grande gênero do qual derivam duas espécies, os crimes e as contravenções penais. Os crimes estão associados à previsão pela lei de penas privativas de liberdade, de reclusão ou de detenção. E as contravenções penais, a chamada pena de prisão simples. Essa previsão está feita no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. O que diz o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal? Considera-se crime, e aí nós temos a espécie crime, a infração penal a que a lei comine pena de reclusão ou de detenção, que são as duas espécies de penas privativas de liberdade, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Então, quando nós olharmos lá na parte especial do Código Penal, que é do artigo 121 para frente, quando nós olharmos os tipos penais, nas normas penais incriminadoras, aquelas normas penais que tem o preceito primário que prevê a conduta e logo abaixo tem o preceito secundário que prevê a sanção, na parte da sanção das normas penais incriminadoras, nós temos que encontrar sempre alguma pena privativa de liberdade, pena de reclusão ou pena de detenção. E estas penas, elas podem vir isoladamente, só elas, só pena de reclusão ou só pena de detenção, ou então pode vir alternativamente com a pena de multa. Então, aí nós vamos encontrar pena, detenção de tanto a tanto ou multa. E o juiz, na hora de fixação da pena, no caso concreto, ele pode dar ou a pena privativa de liberdade ou a pena de multa. Ou então, nós podemos encontrar de forma cumulativa, a pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção, e multa. E aí nós vamos encontrar ali no preceito secundário pena, reclusão ou detenção, né? Reclusão e multa ou detenção e multa. A segunda espécie são as contravenções penais. A segunda espécie de infração penal são as contravenções penais. As contravenções penais, elas estão previstas numa legislação específica, que é o Decreto-Lei 3.688, também do ano de 1941, do mês de outubro de 1941, e a previsão das contravenções penais, elas estão na segunda parte desse artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. E disse o seguinte: é contravenção penal, se considera contravenção penal, a infração penal a que a lei prevê, que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou então ambas, a prisão simples e a multa, seja alternativamente ou cumulativamente. Sempre que nós falarmos de previsão alternativa, nós vamos ver no preceito secundário da norma incriminadora uma pena ou outra. E sempre que nós falarmos cumulativamente, nós vamos encontrar uma pena e outra. Então, para fechar essa super microaula, né, reduzidíssima, mas que eu acho que esses flashes dos nossos conteúdos são importantes para a gente fazer uma memória rápida, nós temos, na Lei de Introdução ao Código Penal, no artigo 1º, a previsão do grande gênero, que são as infrações penais, e que derivam duas espécies de infrações: os crimes, que estão associados às penas privativas de liberdade, e as contravenções penais, que estão associadas à pena de prisão simples. Então, esta foi a nossa microaula das infrações penais, e que na próxima microaula, nós vamos tratar dos conceitos de crime.